vocês verão até por uma dessas postagens que, num determinado ponto lá de Gaza, Israel, inclusive, já hasteou, as tropas de Israel já hastearam a bandeira de Israel. Isso é muito simbólico, né? Quando você hasteia a bandeira num determinado território, isso é algo muito antigo da humanidade, né? E isso significa uma disposição, né, realmente de proceder a uma mudança muito grande naquela situação, naquela circunstância, naquele terreno, né? Não é propriamente um significado de conquista territorial, de anexação, mas é um significado de que, olha, outro valor mais alto se levanta, como diz o Camões, naquele ponto e naquele momento, né? Nem sempre para o bem. Tem aquela foto famosa dos soldados soviéticos quando chegam em Berlim, no final da Segunda Guerra Mundial, e no alto ali do parlamento alemão hasteiam a bandeira soviética, né? Isso, aliás, não significava uma anexação propriamente, né? A União Soviética não estava anexando a Alemanha, ou aquele pedaço da Alemanha, mas mostra, olha, agora mudou, né? No caso, enfim, né? Era uma ditadura e um regime genocida, e substituído ali na Alemanha Oriental e no restante da Europa Oriental por um outro regime tirânico e genocida, né? Isso é a tragédia da Europa Oriental no final da Segunda Guerra, né? Mas o fato é que agora a bandeira de Israel está ali tremulando em Gaza, e isso significa que algo está acontecendo, algo muito específico, né? Que é uma batalha de vida ou morte, especificamente entre Israel e o Hamas, né? O terrorismo do Hamas, e que tende a se estender para uma batalha também entre Israel e o terrorismo do Hezbollah, vindo do norte, né? Cada vez mais se falando amplamente do apoio indiscriminado do Irã a esses dois grupos terroristas. Há outros focos de terrorismo que também já estão atacando Israel, como os tais rebeldes Houthis no Iêmen, né, ali no sul da Península Arábica. Estão mandando drones ali para atacar Israel pelo sul. Israel já interceptou alguns. Os Houthis do Iêmen são também financiados pelo Irã, promovidos pelo Irã. Enfim, então está se diversificando, né? Estão se diversificando essas fontes de terrorismo. Não vai ficar nisso, obviamente. Por quê? Porque o terrorismo está ampliando, infelizmente, a sua base no mundo, né? O terrorismo pode sofrer uma grande derrota se realmente Israel conseguir, como é possível, tecnicamente, que consiga, enfim, eliminar todos os líderes do Hamas e explodir, literalmente, a infraestrutura do Hamas na faixa de Gaza, principalmente as centenas de quilômetros de túneis que eles construíram ali. Hoje estava também o canal do Exército de Israel mostrando o túnel que eles já identificaram, que é mais que o túnel, é um complexo de salas e depósitos, etc., que fica debaixo de um determinado hospital na faixa de Gaza. Não é aquele hospital junto ao qual caiu uma bomba, que deu todo um debate na semana passada, mas é outro hospital, e bem debaixo, assim, a entrada deve ficar ali na sala de espera ali do hospital, né? Tem um alçapão ali, uma portinha, a pessoa já desce por ali, né? Deve pegar senha, né? Quer dizer, quando o cara chega, fala, você vai visitar o quê? Você vem visitar algum paciente no hospital, ou você é paciente, ou você é terrorista? Não, terrorista. Então pega essa senha aqui, e o cara fica esperando ali a hora de entrar lá para baixo no túnel, né? É uma coisa desse tipo, obviamente feita para garantir que esse hospital seja um escudo humano e que, né, se for atacado,
ou seja, se os túneis e as instalações do Hamas ali embaixo forem atacadas, a estrutura do hospital sofre, pessoas inocentes, doentes ali podem morrer por causa disso. Isso é a tática de atuação do Hamas. Então, o Hamas pode ser, até um certo ponto, fisicamente destruído se todo esse complexo de túneis for identificado, explodido, dinamitado, cimentado, e se os líderes forem presos ou de outra maneira eliminados, como muitos já estão sendo, né? Agora, permanece o terrorismo como um fato político, né? E esse aqui a gente precisa enfrentar, né, no longo prazo, porque já está ficando claro que o ataque atroz cometido pelo Hamas contra Israel no dia 7 de outubro gerou importantes apoios internacionais, seja apoios populares das comunidades islâmicas em muitos países da Europa Ocidental, Estados Unidos e outros, seja de toda uma, digamos assim, elite intelectual, estudantil em vários desses países, Europa, Estados Unidos, sobretudo, que estão fazendo manifestações pró-Hamas nas universidades, mesmo pessoas que não são, né, nem de origem palestina, nem muçulmana. Predomina amplamente a atitude pró-Hamas nesses meios. Vi, por exemplo, um vídeo numa universidade americana, se não me engano, em Nova York, que mostra lá alguns alunos judeus que estão, digamos, se defendendo ali na biblioteca, se trancaram na biblioteca, porque estavam sendo ameaçados pelos outros estudantes, pelos estudantes pró-Hamas, que era uma amplíssima maioria na universidade. Então, um grupo assim, de 3, 4 alunos judeus conseguem se trancar dentro da biblioteca, e o vídeo mostra os alunos pró-Hamas do lado de fora golpeando, quer dizer, você ouve, né? Golpeando as portas de ferro ali, de aço da biblioteca, né? Querendo entrar para fazer carinho nos colegas judeus, né? Isso é o clima que se criou em segmentos muito importantes aí do Ocidente, sobretudo. E, além disso, existe o apoio, né, óbvio, do Irã, existe a incapacidade dos países árabes, em grande parte, de articularem uma resposta contra o terrorismo, porque politicamente isso é complicado, eles têm uma opinião pública que também é pró-Hamas, em grande parte. Irã, enfim, totalmente enfronhado aí no projeto terrorista, Rússia também, China, em grande medida também, a China dando claros sinais aí de simpatia pelo Hamas, de críticas ferozes a Israel, que não querem deixar Israel se defender. E agora, recentemente, acho que ontem, uma manifestação chocante do presidente da Turquia, o Recep Erdogan. Eu falo Erdogan, dizem que é Erdogan, né? Mas tem um G ali. Enfim, e que apareceu lá numa espécie de um comício com aquele Sharp palestino, né? Aquele preto e branco, e disse, olha, apoio totalmente o Hamas, apoio totalmente a causa palestina, tipo assim, quaisquer que sejam os meios, né? Então, esse pelo menos foi mais explícito do que outros, né? Porque, né, muitos outros líderes dizem, olha, condenamos o terrorismo em todos os seus aspectos, mas, né, é aquele mais que a gente já tem colocado aqui como, né, a grande força do Hamas, né, é o mas. Intelectuais, políticos, líderes. Sim, o terrorismo, nada justifica o terrorismo, mas o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento.
Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui